Meus anjos, vamos lá. Agora nós vamos para a página 7, aonde está falando de proposições primitivas. Eu irei explicar da página 7 até a página 9, do volume 2 do livro didático de vocês, ok? Então vamos lá. Agora que você já conhece os entes primitivos, nós vimos os 4 entes primitivos, que foi o ponto, a reta, o plano e o espaço, o conceito, tá? Vamos estabelecer um conjunto de regras básicas para eles. Essas regras são os postulados. Então, nós iremos apresentar algumas regras sobre esses entes que a gente acabou de aprender. Os 4, que são a reta, o plano, o ponto e o espaço. Ou axioma. Então, essas regras a gente chama de postulados ou axiomas. São proposições aceitas como verdadeiras sem demonstração. Então, a gente aceita essas regras, esses postulados, e não precisa demonstrar que elas são verdadeiras. Mas, assim, quando eu for explicando, eu vou mostrando para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, vamos lá. Os teoremas são proposições que necessitam de uma demonstração. O teorema, ele precisa de uma demonstração para dizer se é verdadeiro ou não. Por exemplo, vou lembrar de um teorema que nós aprendemos, teorema de Pitágoras. Tem a explicação, tem a demonstração de como que chegou naquela regra, naquela fórmula. Então, o teorema, ele precisa dessa demonstração. O postulado, não tem o que provar. Ele explica e aquilo é verdadeiro, ok? A diferença dos dois é essa. Pode ser feita utilizando os postulados ou mesmo outros teoremas já demonstrados. Os postulados escolhidos devem ser, ao mesmo tempo, consistentes, ou seja, não podem gerar contradições e serem suficientes. Observe os primeiros postulados de que precisamos para evidenciar as características dos pontos, das retas e dos planos. Mais adiante, você estudará outros 2 postulados. Então, agora nós iremos estudar essas regras, esses postulados e esses teoremas, ok? Referente às características do ponto, da reta e do plano. Então, o primeiro postulado está falando assim na página 7. Existem pontos que pertencem a uma reta qualquer do espaço e outros que não pertencem a ela. O que está falando? Que nós temos uma reta qualquer desenhada em um plano, o quadro é o nosso plano, e no espaço, num lugar. Então, essa reta, eu vou colocar ela como se fosse uma reta R. Existem pontos que pertencem a essa reta, então eu vou colocar 2 pontos que pertencem à reta R, pois esses pontos eles estão sobre a reta. E tem outros que não pertencem a ela, que não estão em cima da reta. Vou colocar que seja o ponto C. É isso que o primeiro postulado está explicando. Postulado 2. Por 2 pontos do espaço passa uma única reta. Então, segundo postulado, eu tenho 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Então, nesses 2 pontos, eu só consigo traçar uma reta. Ó, não consigo traçar várias retas. É isso que o postulado está falando, postulado 2. Postulado 3. Existem pontos que pertencem a um plano qualquer do espaço e outros que não pertencem a ele. Então, nós temos um plano. Vou botar o plano alfa e nós temos pontos que pertencem ao plano e pontos que não pertencem ao plano, que está fora do plano.
ok? Isso que está falando essa regra. Agora vamos para o postulado 4. Por 3 pontos não colineares do espaço, passa um único plano. Então, nós temos dentro do plano 3 pontos não colineares. E ele passa um único plano. Então, esses 3 pontos, eles estão dentro de um plano. Isso que está falando aí. Quinto postulado. Uma reta que tem 2 de seus pontos em um plano está contida nesse plano. Então, nós vimos isso. Vou fazer outro plano aqui. Vou fazer o plano beta. Eu tenho 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Eu tracei uma reta, a reta R. Essa reta, ela está contida dentro do plano. Desculpa, gente. É isso que está falando aí. Com esse postulado, é possível demonstrar alguns teoremas. Agora, nós já vimos 5 postulados. Então, com esses postulados que nós vimos, nós vamos determinar o primeiro teorema. Existe um único plano que contém uma reta e um ponto não pertencente a ela. Essa figura ilustra o enunciado do teorema. Então, nós temos um plano que é o plano alfa. Nós temos a reta R e o ponto A. O que o teorema está falando? Existe um único plano que contém uma reta e um ponto não pertencente a ela. Então, esse ponto, ele não pertence à reta R, porque esse ponto não está em cima da reta R. Mas ela pertence ao plano? Sim, está dentro do plano, pertence. Então, o ponto A e a reta R pertencem ao plano. Mas o ponto A não está contido na reta R, porque não está em cima da reta. Aí fez a demonstração para vocês. Vamos considerar uma reta R, 2 de seus pontos que chamaremos de B e C e um ponto A que não pertence à reta. Então, nós temos uma reta R, o ponto A e o ponto B. Não, o ponto B e o ponto C. E temos o ponto A que não está sobre a reta. Isso que está falando aí. Como o ponto A não pertence à reta R, porque não está em cima da reta, A, B e C não são colineares. Para ser colineares, todos os pontos devem estar em cima da reta. Então, por que não é colinear? Porque o A não está em cima da reta. Assim, pelo postulado 4, existe um único plano alfa que passa por eles. Pelo postulado 5, a reta R está contida ao plano alfa, pois 2 de seus pontos pertencem a ele. Portanto, alfa é o único plano que contém a reta R e o ponto A. Com base na demonstração do teorema anterior e do postulado 4, é possível dizer que 3 pontos não colineares determinam um plano. Então, eu tenho 3 pontos não colineares, o A, B e o C. E eu desenhei ele aonde? Em um plano. Isso que está falando aí. Uma reta e um ponto que não pertence a ela determinam um plano. Então, o ponto que não passou por cima da reta, ela representa o plano. Ela está dentro do plano. Isso que está falando.
Duas retas concorrentes determinam um plano. Retas concorrentes são retas que se cruzam. Ó, reta R e reta S se cruzaram no meio. Então, elas também determinam um plano. Eu desenhei as retas dentro de um plano. Meu plano aqui foi o quê? Foi o quadro. Duas retas paralelas determinam um plano também. Retas paralelas tem que ser do mesmo tamanho, uma sobre a outra. Posso desenhar assim também, de lado. Elas também determinam um plano. Na página 9, nós temos assim: essas duas proposições também podem ser demonstradas. A primeira delas está escrita de modo equivalente no teorema a seguir, utilizando os postulados anteriores. Faça uma demonstração. Aí nós temos o teorema que falou lá atrás. Existe um único plano que contém duas retas concorrentes. Eu acabei de fazer a reta concorrente aqui, ó. Vamos colocar esse ponto aqui como ponto P. Ele foi desenhado dentro de um plano. Isso que está falando. Demonstração. Considere P o ponto comum às retas R e S, A um ponto da reta S e B um ponto da reta R, ambos distintos de P. Então, tá pedindo pra gente desenhar isso aí. Vamos lá. Vamos voltar na demonstração que está pedindo. Considere P o ponto comum às retas R e S. Vamos desenhar duas retas. A reta R e a reta S. Esse ponto aqui é o ponto P, é o que está pedindo para a gente desenhar. A um ponto da reta S. Então, A é um ponto da reta S. E B, um ponto da reta R. Os pontos eu tenho que representar por letra maiúscula, a reta por letra minúscula, ok? Então, tá pedindo pra gente falar isso. Pelo postulado 4, vamos escrever isso. Pelo postulado 4, existe um único plano alfa que passa por eles pois A, B e P não são colineares. Pois A, B e P não são colineares. O que são por que eles não são colineares? Porque o ponto A, B e P, eles não passam por uma mesma reta. O A e o P passam pela reta S. O R e o P, o R não, aqui é um B. O B e o P passam pela reta R. Mas todos os três não passam por uma reta só. Então, por isso que não são colineares. Além disso, pelo postulado 5, o que o postulado 5 está falando? As retas R e S
As retas R e S estão contidas no plano alfa. Então, está falando que essas retas R e S estão contidas no plano alfa, pois cada um deles tem 2 de seus pontos. Cada reta apresentam 2 pontos, tá? Isso que tá falando. Pertencentes a ele. Portanto, alfa é o único plano que contém as retas R e S. Portanto, alfa é o único plano que contém as retas R e S. Então, meus amores, vocês irão explicar isso tudo a partir dos postulados que nós estudamos. Então, eu desenhei para vocês e expliquei. Vocês vão colocar isso nessas linhas que está pedindo a demonstração, ok? Então, no próximo vídeo eu vou explicar as atividades.